Você nasceu entre 1940 e 1950, já é aposentado, pensionista ou recebe aposentadoria complementar? Você pode estar pagando imposto de renda sem precisar. Eu sou o Thiago Luquim, advogado, sócio da ABL Advogados, e eu estou aqui com meu sócio Juan Serafim para a gente comentar um pouco mais desse direito com vocês. Tudo bem, Juan? Como vai? Opa, tudo bem, Thiago? Aqui estamos, né? Mais uma terça-feira aí, trazendo para os aposentados e pensionistas do Brasil todo esse importante direito social aí, que é a isenção do imposto de renda. Perfeito. Juan, vamos começar já contando um caso aqui do escritório para que as pessoas possam se identificar com esse direito e, com isso, a gente conseguir levar informação para quem realmente precisa, para quem não conhece sobre esse assunto. Sim, no caso de hoje, né, a gente vai abordar ali o caso do senhor José, um cliente nosso que veio através das lives, que ele enfrentou ali um câncer de tireoide no ano de 1996, Thiago. E felizmente, né, ele foi curado desse câncer em 2001 e desde 2001 esse câncer não apresentou nenhuma recidiva. Ele sequer conhecia o direito à isenção do imposto de renda, justamente porque ele foi curado do câncer, né? Ele não conhecia essa possibilidade da isenção do imposto de renda, mesmo que curado, porque a gente sabe ali, né, que o governo não divulga essa informação. Então ele nos procurou, ajuizamos ali a ação judicial, o pedido judicial de isenção do imposto de renda, e saiu essa decisão aqui que a gente vai mostrar logo de início. Perfeito. E bom, e por que é importante a gente ter essa chamada, né, para você que nasceu entre 1940 e 1950? A gente notou aqui nos casos do escritório que, infelizmente, as pessoas, quando passam ali dos 70, 75 anos de idade, acabam enfrentando alguma dessas doenças que a legislação permite que tenha o direito à isenção do imposto de renda. Doenças essas que a gente já vai colocar na tela aqui para vocês. Então, o que acontece? É, de fato, mais comum as pessoas terem uma dessas doenças quando estão ali com 75 anos mais, ou 75 a 85 anos, 75 mais, como a gente costuma dizer aqui no escritório. E como no caso do Sr. José, que é uma pessoa que está dentro dessa faixa etária, a gente conseguiu ter esse êxito dentro ali do processo, ele teve uma melhora no benefício. Então, Juan, quais são, né, essas doenças que dão o direito à isenção do imposto de renda? E a gente está falando aqui, gente, enquanto o Juan consegue abrir ali, de um direito que está na lei, tá? A gente não está falando de algo que depende de STJ, que depende de STF. Então, para você que nasceu entre 1940 e 1950, saiba que se você tiver uma dessas doenças aqui que o Juan vai trazer para vocês, você tem o direito à isenção do imposto de renda na sua aposentadoria, na sua pensão por morte ou até mesmo na sua aposentadoria complementar, sendo você do regime do INSS ou do regime próprio. Quais são as doenças, Juan? Muito bem observado, Thiago, né? Vale lembrar ali que esse direito é para todos os aposentados e pensionistas, não só do INSS, também servidores públicos e até mesmo aposentadorias complementares. As doenças, Thiago, que garantem ali a isenção do imposto de renda, estão na Lei 7.713, né? E elas são taxativas. O que isso significa ser taxativa? Apenas essas doenças garantem a isenção, outras não. Pois bem, são elas: AIDS, alienação mental, como por exemplo Alzheimer, demência, esquizofrenia, cardiopatias graves, cegueira, inclusive quem possui visão monocular, né, ou seja, a cegueira apenas em um dos olhos, contaminação por radiação, doença de Paget em estados avançados, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante, hanseníase, hepatopatias graves, né, doenças graves no fígado, como por exemplo cirrose, moléstias profissionais, o caso mais simples ali é a LER ou a DORT, nefropatias graves, doenças graves nos rins, quem pode estar ali sofrendo com uma nefropatia grave, fazendo hemodiálise, por exemplo. Ou fez Neoplasia, transplante, né?
Sim. Desculpa interromper, eu fiz transplante porque eu lembrei do caso da minha mãe, que a gente conseguiu, e ela fez um transplante de rim, e a gente conseguiu justamente por conta do transplante. Pode continuar. Sim, muito bem lembrado. Nesse ponto, né, até mesmo quem possui rim único, a jurisprudência ali, só trazendo um adendo, entende que o fato do rim único também é considerado uma nefropatia grave. Outra questão prevista na legislação, né, são todos os tipos de câncer, até mesmo os cânceres curados, como é o caso do senhor José, que felizmente venceu o câncer de tireoide e mesmo assim conseguiu o direito de isenção do imposto de renda. Paralisia reversível incapacitante e, por último ali, tuberculose ativa. Perfeito. Bom, então se você conhece alguém que nasceu entre 1940 e 1950, encaminhe esse vídeo para ele. Você pode fazer uma diferença muito significativa na vida dessa pessoa e de toda a família dela, principalmente no momento tão difícil em que eles estão vivendo. Esse também é o momento de você clicar aqui no curtir, compartilhar e se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Para acompanhar conteúdos como esse que podem fazer aí a diferença na sua vida e no do próximo. Juan, no caso aqui do Sr. José, aqui do escritório, ele teve o câncer, né? Então ele foi curado em meados de 2020, que você falou? Desculpa, eu 2001. não peguei. 2001. Estava com 2021 na cabeça. Então, 2001. Imagina só, um cenário que a gente enfrenta aqui de forma constante, pessoas que fazem o requerimento na via administrativa e tem lá o seu pedido parado, em análise ou então indeferido. No caso dele, muito provavelmente ia ser sumariamente indeferido, porque há mais de 20 anos ele já está curado do câncer. Mas como é uma lei taxativa, como o Juan trouxe para vocês aqui, é uma lei clara, basta você ter a doença ou você ter tido a doença, você vai ter o direito à isenção do imposto de renda. E é por isso que a gente recomenda fortemente para você entrar com a sua ação judicial para ter o seu direito garantido, inclusive de forma definitiva, porque temos diversos casos em que o INSS concedeu de forma temporária, que é mais uma outra situação bem arbitrária. E aí, vamos trazer aqui, Juan, então, a decisão judicial para que as pessoas possam ver na prática como funciona. Além disso, né, como você mencionou ali, só fazendo um adendo da via administrativa, né, isso aqui é um laudo, pessoal, de concessão da via administrativa temporária, como o Thiago disse, né? Ou seja, a via administrativa, em muitos dos casos, mesmo quando ela acerta, ela erra, porque ela concedeu ali sem qualquer previsão legal, porque a lei não fala que esse direito é temporário. Pelo contrário, esse direito é vitalício, é para sempre. Mas ali os médicos querem criar interpretações e acabam concedendo o direito de forma temporária. Que é um grande de um absurdo. A gente já trouxe isso aqui em outros vídeos. Sim, e no caso aqui, né, o caso concreto do senhor José, tá ali na sentença, né, ele foi submetido a uma perícia, apenas para confirmar, e eu grifei ali essa primeira parte grifada, né, ó, sim, a parte autora foi acometida por neoplasia maligna da tireoide, diagnosticada em 1996 e controlada após tratamento, sem sinais de recidiva desde 2001, ou seja, completamente curado desde 2001, e ainda assim, ali embaixo, ó, o juiz declarou a isenção tributária do imposto de renda da pessoa física descontado na aposentadoria do autor desde 1996, além de condenar ali a União a restituir todos os valores indevidamente descontados, né, limitados aos últimos 5 anos. E com certeza tem direito também à isenção do benefício. Quanto que esse cliente conseguiu, Juan? No caso, né, ele vai ter ali uma melhora mensal de mais de R$200, né, R$272,76, que vai ser somado ali no benefício dele, né, porque ele vai deixar de pagar esse imposto na fonte, além ali de uma restituição, né, de R$27.958,14. É uma diferença bastante significativa por mês, mais 13º para o resto da vida. E ainda tem aí essa diferença dos atrasados. Sem mencionar, né, Rua, que consegue reduzir, baixar
a base de cálculo do imposto de renda como um todo, porque como ele conseguiu a isenção do valor, a tributação do imposto de renda como um todo também passa a ser menor, porque ele tem ali uma isenção bastante significativa. Isso mesmo, Thiago. Nos casos, né, isso acontece quando o aposentado ou pensionista tem uma outra fonte de renda, por exemplo, e acaba que todo ano, quando ele declara ali perante a Receita, além do imposto que já foi descontado dele, ele tem que pagar ali as famosas 8 parcelinhas do imposto de renda da Receita Federal. No caso da isenção, com toda certeza, esse imposto a pagar ali também vai deixar de existir, porque a aposentadoria dele, que foi considerada isenta, vai sair da base de cálculo, né? Ou seja, vai ali para um campo específico da declaração chamado rendimentos isentos e não tributáveis. Perfeito. Bom, e Juan, para fazer esse procedimento, para fazer essa ação, qual que é o passo a passo, qual que é a documentação que precisa ser juntada, apresentada aqui para o escritório para a gente entrar com essa ação? Claro, os documentos padrão, né, de todo o processo judicial, os documentos de identificação, comprovante de residência, e como a gente está se tratando ali de uma ação que tem que comprovar uma doença grave, né, os laudos médicos, e é muito importante que esse laudo médico tenha o CID da doença, né, e contém a data do diagnóstico, a data de início da doença. Porque são essas informações ali que vão nortear o pedido da restituição. Então, por exemplo, se o diagnóstico foi em 2022, a partir de 2022, todo e qualquer imposto é considerado indevido e vai ser pedido ali a restituição desse imposto. O histórico de crédito, né, dos aposentados do INSS ou contra-cheques, se for servidor público, e as declarações do imposto de renda dos últimos 5 anos. Como a gente mencionou aqui, né, o cálculo é feito dessa forma específica tributária, retirando da base de cálculo tudo que for aposentadoria ou pensão e apurado ali o imposto que foi pago indevidamente, pago a maior. E no caso de aposentadorias privadas ou complementares, né, aqueles extratos detalhados que o próprio banco fornece, por exemplo, o Brasilprev ou Volkswagen Previdência Privada, para verificar ali também os descontos mensais. Lembrando a todos, essa é uma dúvida que chegou aqui para mim, Rô, eu vou compartilhar com as pessoas, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, né? Quando se entra com uma ação como essa, não para de receber, tá, gente? Continua recebendo normalmente. Perfeito? Rô, tem alguma observação mais? Bom, acredito que era isso, né? Agradecer ali a todos e reforçar para compartilhar esse conteúdo ali com um familiar, com um amigo, com um conhecido, que possa ali estar na luta contra alguma dessas doenças graves ou venceu uma dessas doenças graves e não conhece esse importante direito social. Então esse vídeo é para você. Se você nasceu entre 1940 e 1950, você pode estar pagando imposto de renda sem precisar. Encaminhe esse vídeo para as pessoas que podem ter direito, porque você pode fazer uma diferença muito significativa na vida dela e de toda a sua família. Gente, por esse vídeo era isso. Até uma próxima. Tchau. Tchau, tchau.